Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos ao Baú da Sil. E hoje nós vamos falar sobre um lugar muito pitoresco na Califórnia. Quando você fala em Califórnia, você pensa em surf, em rock and roll, cinema, terremoto, montanhas, mil coisas. Mas você já parou para pensar numa cidade onde o número de finados excede em milhões o número de vivos? São 2.000 vivos para mais de 1 milhão de falecidos. E essa cidade, se der para ver aqui atrás de mim, se chama Coleman, a cidade cemitério. Então, quando começou a corrida do ouro, muita gente foi para a Califórnia em busca de fortuna. E é claro, era um lugar selvagem, sujeito a tudo quanto era tipo de inseto, bicho peçonhento, doença e um certo clima meio que tropical para ajudar nisso. E assim, eles foram criando cemitérios, principalmente na Bay Area, na região da Baía de São Francisco, meio que aleatoriamente. Mas já há um tempo, desde o século XIX, existia uma preocupação em construir um cemitério ou cemitérios em lugares mais seguros e que não ocupassem espaços reduzidos assim. Por exemplo, São Francisco, ela é uma cidade que ela tem várias colinas, por isso aquelas ladeiras que a gente sempre vê em filme. Então, ela não tinha muito espaço livre para crescer. E o ramo imobiliário estava preocupado com isso, é claro. Então, já em março de 1900, as funerárias, os agentes funerários de São Francisco, que na época eram 14, eles se juntaram para tentar bolar um plano e construir um lugar onde fosse possível fazer esse empreendimento. E tinha uma região ali no condado de São Mateus, ao sul de São Francisco, de Daly City, Brisbane, Pacífica, San Bruno, ali naquela região mais conhecida hoje como o Vale do Silício. Então, foram lá os agentes funerários pensando no que poderia ser feito, fizeram um plano belíssimo, assim, cemitérios separados por religião e também, é claro, né, como não poderia deixar de ser, por raça. Teria o cemitério do chinês, do japonês, do italiano, do irlandês,
dos afrodescendentes, dos latinos e por aí vai. E também por religiões. Cemitérios judeus, católicos, protestantes, enfim. E foi o que eles fizeram. Começaram o projeto. Em 1900 a coisa já estava complicada. Aí veio o terremoto de 18 de abril de 1906, que destruiu a maior parte da cidade, não só pelo terremoto, mas pelo incêndio que veio depois, pela ruptura dos encanamentos de água, que eles não tinham como combater o incêndio, e os de gás, que viraram piras. Naquela época, foram 3.000 falecidos, fora os desabrigados, os feridos e tantos outros. Desculpa, mas é que tem um trem no meu zóio. Então, tinha que ser feito alguma coisa, porque as pessoas estavam sendo enterradas em valas comuns. E, para ajudar, começou a se espalhar a cólera e, por causa dos ratos, a peste bubônica voltou. Então, tudo isso foi juntando, deixando a coisa quase que insuportável. Então, foi uma força-tarefa assim gigantesca para mover os cemitérios e todas as ossadas para Coma. E Coma era um lugar que, como ele ficava ali bem a cidade ficava bem no meio, era de fácil acesso para todo mundo que fosse para um enterro, fosse visitar um ente querido falecido e assim vai. Então, em 1912, o prefeito James Randolph alertou que não dava mais, tinha que esvaziar os cemitérios de São Francisco. Eram poucos, eram pequenos, mas ele começou em 1912. Às vezes a gente tem que usar cola para lembrar tudo. E em 1914 foi emitida a lei número 2597, que decretava que os corpos enterrados em São Francisco fossem transferidos para Coma. Só que a batalha judicial ainda durou um bom tempo. Foi aquela coisa de sempre. Do mesmo jeito que processos se arrastam aqui, já se arrastavam lá há muito tempo, e mais ainda. Os únicos cemitérios que puderam ficar em São Francisco foi o cemitério do Presídio, que é o cemitério militar. O cemitério de uma pequena igreja e o Columbário. Columbário é um prédio redondo, como se fosse mausoléu, só que ficam urnas com cinzas de pessoas que foram cremadas. Só tem isso de cemitério lá. O resto foi tudo para Coma. E a qualidade de vida em Coma, ela é considerada muito boa porque é uma cidade que praticamente não tem violência. Os moradores brincam que é um lugar sensacional para se estar vivo.
A maior parte do comércio são funerárias, floriculturas, e assuntos relativos a cemitérios. É uma cidade muito limpa, é uma cidade aparentemente tranquila. Ela só fica assim mais agitada na época do Halloween, mas a prefeita fala que ela poda um pouco, porque ela acha desrespeito o que certas pessoas fazem. Então, pode fazer festa de Halloween lá? Pode, mas com todo respeito. Respeita os mortos. Tem muita gente famosa enterrada em coma. Tem atrizes, atores, músicos, mas um dos mais famosos é o Wyatt Earp. E são 14 cemitérios para humanos e um cemitério exclusivo para animais de estimação. Então, essa é a cidade de Conwa. A cidade onde, segundo os habitantes, é sensacional estar vivo lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gratidão por assistir até o fim. Gratidão pelas curtidas, pelas inscrições. E não se esqueçam de ativar o sininho, porque o YouTube de vez em quando buga e ele não avisa. Mas como eu publico um vídeo todo dia, no fim de semana, quando você não tiver nada para fazer, é só maratonar. Eu estou separando por playlist para você já ir direto naquele assunto que te interessa, tá? Gratidão e até o próximo.